Nesse vídeo, o assunto é de extrema importância, até mesmo para você entender o atual cenário brasileiro e fazer comparativos com o que já aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e também na Europa. Se você não entendeu muito bem, continua nesse vídeo aí que eu tenho certeza que vai valer a pena. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Gabriel Sakamoto e vamos para mais um vídeo aqui no nosso TSM. Já deixando muito bem claro que essa é apenas a minha opinião e as minhas informações, as quais eu vim barganhando ao longo do tempo. E nesse vídeo ele pode assim ser um pouco complicado de falar, então eu vou tentar utilizar das melhores palavras e gostaria da sua compreensão. Você falar, falou, mas não falou nada. É porque nem sempre é fácil, porque às vezes e recentemente tem uma censura muito grande para que a gente possa falar de alguns assuntos que são de uma relevância assim que não engloba mais o você faz uma sessão, eu também, mas sim sobre questões que são de legislação, né, de liberação, entre outros assuntos. Então, as empresas ou situações as quais eu irei mencionar aqui dizem respeito somente àquilo que eu desejo falar e não é sobre uma empresa que eu estou defendendo os interesses ou coisa do tipo. Então, você já deve estar imaginando, por exemplo, que eu vá falar da ZIG, mas que fique muito bem claro que esse vídeo parte 100% de mim, assim como o outro, porque se tem uma coisa que eu aprendi ao estudar comunicação, que a gente precisa se esforçar para deixar cada vez mais transparente a comunicação, mesmo quando a gente sabe que não é possível, né, trazer toda, não essa transparência, mas essa tranquilidade na hora da fala, certo? Então estou montando aqui o meu Roche com praticamente aí 40% de Red Lemonade e o restante de Burley Mint, ok? Então vamos montando o nosso Roche, utilizando os nossos furadores também. Se você quiser garantir os furadores, não esquece, é lá no site da Sultan, na Sultan Store. Você utiliza o cupom SACA, garante um desconto e tem acesso aí a produtos exclusivos como os nossos furadores, tá bom? Que também você pode encontrar em algumas outras lojas espalhadas aí do nosso país. Fique à vontade para comprar no lugar da sua preferência, mas se puder optar aí pelos nossos produtos, é isso que realmente mais importa no final da história. E para quem, né, vem acompanhando os últimos tempos, esse aqui é o primeiro vídeo depois do meu retorno de viagem, falar para vocês, aliás, primeiro não, né? Primeiro dentro do nosso estúdio, né? Porque já saiu um vídeo que a gente, né, que eu falo um pouquinho a respeito da viagem em si, mas esse aqui é o nosso primeiro vídeo do nosso estúdio aqui nessa volta, falar para vocês que eu descansei bastante, não tenho motivo nenhum para poder reclamar de qualquer coisa do tipo, né, de cansaço e tô feliz demais para esse retorno, ok? Alumínio Skin Edition, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que a embalagem aí Classic, do Predator Classic, tá simplesmente fenomenal. Para quem está se perguntando por que é o Classic, é o alumínio liso, e para ganhar um nome diferenciado, já que agora tem o skin, por que não, né, adicionar o Classic para o alumínio tradicional, porque realmente é um clássico aí, né, quando se trata de Predator, né, ao longo de todos esses anos. Ok? Então, enquanto eu monto o Roche aqui, a gente vai fazendo uma breve introdução a respeito do assunto. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu tive essa iniciativa, essa vontade de falar a respeito desse assunto? Né, quando falamos aí das mudanças da ZIG, muita gente questionou, né, e eu entendo, compreendo e respeito algumas opiniões que ficaram acerca de mas falou, mas não falou nada. E assim, é complicado a gente falar desses assuntos, porque caso você não saiba, né, no ano, mais precisamente mais no ano passado, a gente teve uma enxurrada aí de perfis nas redes sociais no geral, que foram aí restringidos, coisa do tipo, e foi uma ação que obviamente não partiu de nós ou denúncia, coisa do tipo, mas sim dos órgãos reguladores, né, que estavam fazendo o seu trabalho. Não sei se está certo ou não, eu não estou aqui para ser o juiz a respeito disso, porém, contudo, entretanto, foi complicado, porque muita gente perdeu o seu único meio de trabalho, acabou prejudicando no sentido da continuidade do trabalho em si para outras pessoas, e eu sou uma delas. Então esse vídeo aqui eu não vou ficar atacando, porque eu nunca fui de atacar ninguém, mas sim de explanar e tentar trazer algumas informações para que vocês possam ficar um pouco mais cientes. E coisas que já aconteceram, mas a gente nem trouxe aqui, porque na época ali não deu tanto burburinho quanto essa situação recente. Então vamos falar da questão da legislação, né?
trazer aí primeiro de outros países para que depois desse contexto a gente possa falar a respeito do nosso próprio mercado, né? Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, né, que ele é responsável aí pela regulamentação, né, da questão do tabaco e tudo mais. E o próprio FDA sempre está trabalhando ali para criar as suas regras, né, as suas leis e tudo mais. E vou citar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu vou dizer recente, aí você fala, pô, mas faz 3 anos. Eu acho que é recente ainda, se tratando de um mercado super novo, que o FDA, né, falando de marcas como, por exemplo, a Tangiers, né, obrigou que alguns nomes fossem realmente evitados, que não fossem colocados. Então, aquilo que já existia foi reformulado e aquilo que poderia vir a ser lançado, necessariamente um nome diferente precisava ser criado, ok? Então, um exemplo muito tranquilo, né? A gente tem a famosa LPC, né, que o pessoal abreviou devido ao seu nome extenso, que é a Little Purple Candy. Então você traduz o pequeno doce roxo, que basicamente ali trazia a ideia de uva. E também tinha esse paladar, nessa questão do paladar, de parecer de fato uma bala de uva. Só que o FDA achou mais coerente para que o produto pudesse ter a sua continuidade, evitar alguns termos para que isso na concepção deles poderia atrair públicos que não são aí o foco da questão tabagista. Então o candy não poderia ser mais utilizado. O Patrick tem uma noção também que ele pode até falar um pouco a respeito de outras situações, mas acho que essa é a que eu mais me recordo. E aí a própria Little Purple Candy, ela imediatamente, ou né, com um certo processo ali de mudança, precisou aí alterar de Little Purple Candy para Little Purple Stuff. Aí você fala, pô, uma coisa pequena roxa. E aí você fala, muda muita coisa no final da história? Para quem já conhece, não. Pode ser que para quem é de fora, traga uma conotação diferente. E assim, para a gente chegar numa conclusão, é muito difícil, porque a gente teria que trazer tantas opiniões das pessoas que estão de dentro, que já são consumidores, assim como aquelas que não conhecem absolutamente nada e qual seria a verdadeira impressão dela ao ver esse nome pela primeira vez, seja o nome antigo e, obviamente, também o nome atual. Ô, Pata, você lembra de outras situações assim semelhantes? Eu lembro de uma em específico que eu vejo até menos sentido do que da própria Little Purple Candy, que é a Picnic Punch, que se tornou Panic Punch. Exato, nossa, muito bom você ter lembrado. Que Picnic Punch, pela sua elaboração, melancia e limão. Se você olhar pelo nome, eu creio que assim, pelo menos olhando o cotidiano brasileiro, né, um punch, né, como se fosse um piquenique potente. Então, eu não sei se eles usam como se fosse um soco, uma potência, ou se é um ponche. Eu não sei em qual sentido que eles usam. Pode ser que seja realmente de fato ponche. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu nunca soube o que eles querem dizer com isso. Mas aí você troca o nome de piquenique para panic. Ou seja, uma coisa que é piquenique para pânico. Realmente, não faz sentido nenhum. Acredito que da LPC é uma coisa mais até compreensível, que já não é mais LPC, né? Agora é LPS. LPS. Que já virou tipo um termo de transportadora americana, né? Parece. E LPC parecia uma categoria de, sabe, uma confederação de algum esporte, sabe? Parece algum órgão regulamentador de alguma coisa. É bizarro, né? E essas são as situações que a gente pode citar aqui, fora que outras que aconteceram, mas isso se diz respeito à FDA, a agência lá dos Estados Unidos. Na Europa também já teve várias mudanças baseadas em implementações, né, dos órgãos reguladores. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu lembro que eu vi isso lá em torno de 2015/16, mas já tinha acontecido antes disso, que na própria Alemanha foi dividido aí os elementos, né, porque eles não podiam ser mais comercializados juntos, né, o flavorizante e o próprio tabaco. Então você teve marcas como a Dália, né, que tem de origem turca, mas naquela época extremamente forte na Alemanha. Acredito que ainda tenha um mercado lá em algumas cidades, algumas regiões, né, da própria Alemanha, de vender essa questão separada. Então você tinha o tabaco e tinha o flavorizante. O flavorizante como se fosse... Eu lembro muito bem que o pote, a embalagem parecia de um creme, sabe? Esses cremes corporais.
E era muito esquisito. Ou esses body splash, sabe? Eu acho que body splash é mais sentido porque era mais líquido, não era uma coisa extremamente densa, igual um creme. E aí você misturava, tinha que aguardar a maturação, a absorção para depois fumar. Então não era uma coisa assim instantânea de você pegar, misturar um com o outro, já colocar no roche. Então tinha algumas instruções. E isso aconteceu porque o órgão regulador, eu não sei exatamente o nome, né, obrigou que essa mudança fosse feita. Então essa é uma das situações que aconteceram lá, por exemplo, na Alemanha, e que provavelmente se estendeu para alguns outros países, mas a Alemanha ela é bem rigorosa com relação a essa questão de leis antitabagistas. Assim como, né, recentemente, de 2022 para 2023, não durou muito tempo, né, isso é importante dizer, mas a alteração da quantidade de tabaco por embalagem na Alemanha. Né? Se não me engano, eu vou até pegar aqui a minha colinha, mas na Alemanha você tinha tranquilamente aí 200 gramas, 250, né? Tinha as embalagens menores, mas lá na época eu lembro que eu tava ali basicamente na mudança, que foi quando eu estive na Intertabac em 2022. E aí a mudança de 100, 200 gramas era somente para 20 gramas. Ou seja, para um roche ou um pouco mais de um roche. E a questão dos impostos mudou um pouquinho, mas essa questão da embalagem ela mudou e meio que transformou o mercado naquela época, porque os maquinários que estavam preparados para fazer 100, 200 gramas, eles foram obrigados a realmente desistir daquela máquina por aquele momento e ter uma nova para fazer uma embalagem totalmente diferente. Se você pega, por exemplo, no mercado alemão, era muito costumeiro ver as embalagens de pote. Sejam potes que tem ali uma parte de metal, ou os potes, que são mais de plásticos, mas era comum ver potes, seja de 100 ou 200 gramas ou 250, né, caso tivesse ali naquele momento, antes de toda essa mudança. Então, para 20 gramas mudou para um sachê muito pequeno. Então, a mudança estrutural, a mudança de produção, fez com que o mercado também desse uma nadada, quando a gente fala nadada, assim, ficasse um pouco perdido do que fazer. Algumas marcas recuaram, principalmente as internacionais, de não trabalhar no mercado alemão naquele momento, porque essa mudança era tão drástica que faria com que ela tivesse uma produção exclusiva para um país, sendo que normalmente tem uma produção em larga escala que ali os sabores são oferecidos, né, para vários países e continentes diferentes. Então teve ali um certo recuo, algumas continuaram, só que olhando a atual situação do mercado em si e também não vou dizer um debate necessariamente, mas assim uma necessidade de explicar todos os motivos que isso ocasionaria no mercado alemão, né, por parte dos empreendedores lá do mercado de narguilé, teve ali uma volta, né, nessa mudança, onde hoje já é permitido, né, já fazem alguns meses, que as embalagens maiores, né, ou as embalagens padrões antes dessa mudança pudessem retornar sem problema nenhum. Mas óbvio que sempre também com algumas mudanças, por exemplo, alguns nomes não podem vir completos, né? Você pega Lemon, ele acaba virando L, M, N, tirando as vogais, deixando somente as consoantes. Já teve isso na Alemanha. Então a embalagem vira e mexe, ela tem alguma necessidade de não ter um elemento. Então marcas alemãs, como por exemplo a Rocain, ela precisa mudar frequentemente porque acaba colocando uns elementos mais atrativos, e aí às vezes pode, às vezes não pode. Então vai literalmente, de fato, eu acho que é uma questão de fazer um jogo de cintura para tentar atender a pedida que é do órgão regulamentador e ao mesmo tempo trazer um produto que seja atrativo. E assim, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, vai assistir, vai falar assim, pô, Saca, mas não vai mudar muito a questão de ser atrativo ou não para quem já consome. Assim, quase 100% das pessoas vão dizer essa mesma coisa e eu também vou concordar. Mas, como a gente não dita o jogo e a gente tem que meio que acompanhar as regras, é complicado, porque isso mexe muito com a estrutura de uma empresa, mexe muito com a questão da organização e de tudo mais. Vou fazer minha sessão aqui, viu, Pato? Enquanto você quiser falar alguma coisa aí, se não quiser falar nada, não tá tudo bem. Não, falar que existem também essas regras, né? Aqui no Brasil, a gente mesmo já acompanhou várias mudanças de embalagem de várias marcas, né? Exatamente, a gente precisa falar disso porque não é nada novo, tá? É uma coisa que sempre aconteceu. O órgão regulamentador está trabalhando, fazendo ali, se a gente concorda ou não, mas ele está fazendo o trabalho dele.
E nesse tipo de situação eu preciso me conter um pouco mais, porque, enfim, eu espero que esse conteúdo continue aqui e a gente possa ficar falando a respeito disso, que seja uma discussão madura, né, entre todas as partes. Porque é o seguinte, vocês já viram nomes mudarem aí repentinamente e às vezes não teve aquela comunicação e tá tudo bem. Então acho que assim, eu tô aqui para tentar me comunicar e passar a minha visão e a gente criar ali um diálogo muito sensato, muito adulto a respeito disso. Mas a própria Zig mesmo, vocês antigamente costumaram ver a linha Happy, né? Então tinha Happy Fruit e Happy Berry, né? E já faz um bom tempo que esses nomes não existem mais, né? Se tornaram Fruit e Berry, porque o órgão regulamentador também exigiu que houvesse a mudança com relação da Happy. Então não foi uma mudança assim que todos desejavam, todos queriam, porque não tem. Isso acaba sendo custo, né? No sentido de mudar uma embalagem. Mas se é uma coisa que é pedida, é uma coisa que vai acontecer. Outras marcas também tiveram seus nomes reformulados. E vocês podem citar vários aqui nos comentários, sabores que tiveram a sua reformulação. E às vezes nomes que eram em inglês viraram em português, nomes que eram muito compostos ficaram mais simples. É muito normal, tá certo? Porque vai sendo exigido e isso é uma coisa que eu mesmo evitei falar por muito tempo, mas acho que chegou no momento onde eu creio que estou num nível de maturidade bom para poder me comunicar, né, de uma forma mais tranquila e ao mesmo tempo vocês receberem essa informação e a gente poder aí ter esse diálogo super bacana, tá certo? E o que aconteceu recentemente é mais uma dessas situações, né, da necessidade da mudança de nome. Enfim, aí o órgão acredita que mudanças precisam ser feitas e por um lado a empresa, né, vai acatando, vai tentando ali um diálogo também consciente para saber o que pode fazer e o que não pode, para ter a continuidade do produto. O mais interessante é que, assim, graças a Deus, o produto ele não precisa ser alterado, porque ele sempre esteve de acordo com a questão dos limites ou daquilo que é colocado como permitido dentro da elaboração do produto. Então, não teve alteração nenhuma na relação da produção. Você teve mais realmente na embalagem. Teve gente que falou assim, mudou só a embalagem. Ao mesmo tempo, tem gente que falou assim, mas mudou, se lascou e ninguém falou nada. Gente, isso sempre aconteceu. É que agora, quando você tá ali na liderança e você toma ali você sofre uma situação que tem um tamanho muito grande, acaba gerando várias e várias opiniões ou pensamentos ou ali imaginações férteis, né? Mas uma questão que eu posso falar é que, assim, em outros momentos houveram alterações. É que essa, de fato, ela acaba sendo um pouco mais massiva, ela acaba englobando mais coisas. Só que basicamente ali é tentando sempre se adaptar com o que é pedido pelos órgãos regulamentadores para deixar isso possível, para que o produto continue no mercado, para que vocês continuem aí, desde os profissionais, né, gerando empregos, né, renda através disso, para quem é consumidor, né, ter ali o seu hobby garantido. Enfim, para todo mundo, né, ter aí de fato a continuidade do mercado. Então o que eu estou falando, vocês já viram vários e vários nomes. Talvez a gente não discutiu a respeito disso, mas já teve várias empresas, vários nomes e sabores que foram modificados, né, de acordo com uma necessidade, e pode ter certeza que isso faz parte. Não é que é um jogo e todo ano vai ter uma mudança. Não, é uma questão que, assim, tem um lado que está sempre analisando e vendo se é necessário fazer mudanças, e tem outro que vai, de fato, ali entender e fazer de tudo para que continue no mercado. Porque, assim, dos profissionais do mercado que eu conheço, muita gente ali continua trabalhando mesmo com a queda do mercado. A gente tem números menos expressivos comparados em outros anos e, obviamente, muitas empresas deixaram de existir ao longo desses últimos anos, mas é uma relação assim de que aventureiros não aparecem com tanta frequência como já foi um dia. As pessoas que têm ali a sua sobriedade e seriedade continuam no mercado e tentando fazer da melhor forma possível. Então, assim, o meu maior desejo através desse conteúdo é trazer panos quentes para vocês entenderem que, calma, não tem uma questão assim que a gente está tentando evitar, esconder, porque, assim, é difícil falar a respeito desse assunto, porque eu mesmo não sei até que ponto eu posso estar falando disso. Eu tô aqui colocando em risco uma coisa que eu não faço a mínima ideia, mas tentando usar os termos certos para que você possa entender e também para que seja uma coisa bem tranquila.
Porque eu não posso chegar aqui, né? E eu também não sou esse cara cheio de ódio, falando um monte de porcaria, né? Querendo destilar aí uma energia que não faz parte da minha pessoa, não faz parte do meu perfil, mas é para vocês entenderem que se de fato há mudanças que precisam ser feitas, é porque existem pessoas que estão exigindo e, por nossa parte, tentando fazer da melhor forma possível. Eu falo por nossa parte porque em tudo quanto é processo que acontece de mudança, eu sinto que eu faço parte de alguma coisa, independente de empresa, de marca, de pessoa. Mas por eu viver isso, eu creio que eu sempre vou estar presente nessas situações. Então que vocês possam entender da melhor forma possível e saber que são adaptações necessárias e que de fato o mercado ele sempre conviveu com isso, o mercado brasileiro, o mercado europeu, norte-americano, e é não vou dizer uma tendência, mas pode ser que amanhã mude um pouco mais. O importante é o produto, ele pode ser produzido de fato com as mesmas técnicas, com os mesmos elementos, oferecendo aquela qualidade que você já conhece. Isso eu estou falando de insumos como, por exemplo, tabaco, essência para narguile, como carvão, como os próprios arguilhas e acessórios, né, produtos feitos aí de metal, sejam eles aí alumínio, inox, enfim. Mas é uma situação que é importante a gente falar a respeito. Eu acho que essa minha viagem, eu aproveitei para tirar muita reflexão a respeito desse assunto. E eu mesmo, ao longo desse tempo, fui escrevendo essa ideia, né, de conteúdo aqui para trazer no TSM. Porque eu sei que tem muita gente madura que assiste esse canal, muita gente que entende o que as coisas acontecem. E às vezes tem aquela pessoa que não entende, mas pode ser que houve uma falha da minha parte de não explicar ou tentar trazer uma breve explicação a respeito do assunto. Então espero que depois dessa nossa conversa as coisas fiquem um pouco, não melhores, mas fiquem cada vez mais conectadas. A gente fique criando uma intimidade interessante, porque nós que trabalhamos nesse mercado dependemos de vocês, apreciadores, né, de bons trabalhos, de bons projetos, da cultura, do hobby em si, para continuidade. Não posso ser hipócrita aqui e falar que a gente não depende. Muito pelo contrário, é um orgulho meu falar que eu dependo do meu próprio público para a continuidade do nosso trabalho. Não é meu, Sakamoto, Patrick, né, TSM, tudo. É esse ecossistema gigantesco onde nós aqui somos somente uma pequena parte da engrenagem que é extremamente gigantesca. E que cada um tem a sua relevância, a sua importância e que isso se mantenha da melhor forma possível. Eu já falei em outras resenhas que eu tive que se for necessário mudar um dia de área de atuação, eu vou fazer. Mas se eu puder executar isso, né, porque eu amo de paixão, porra, eu vou fazer. Esse próprio mercado, eu vi muita gente que já saiu, que arrebentou de ganhar dinheiro e que, assim, deixou esse mercado de qualquer jeito, cara, não cuidou dos consumidores, não cuidou de absolutamente nada e a bomba ficou para nós, quem permaneceu. A gente tá aqui porque a gente gosta muito. Pô, eu respiro isso, eu vivo isso e eu não é que o que eu quero que vocês entendam, eu quero, é muito maior do que eu preciso. É uma necessidade com certeza, mas é um desejo, que ele acaba sendo muito maior do que qualquer outra coisa neste mundo. Então, espero que essa conversa aí a gente possa sair cada vez mais conectados e mais juntos, tá bom? Tamo junto demais, obrigado pelo seu carinho, até o próximo vídeo aí. E não saio assim mais aliviado, mas saio feliz de poder trazer um pouco daquilo que eu penso para vocês e a gente criar uma conexão cada vez mais coesa. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.